capítulo 1, verso 6. Amém, irmãos? Amém. Glória a Deus. Esforça-te e tem bom ânimo, porque tu farás a este povo herdar a terra que jurei a seus pais que lhe daria. Então somente esforça-te, tem muito bom ânimo para teres cuidado de fazer conforme toda a lei que o meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvies, nem para a direita, nem para a esquerda, para que prudentemente te conduzas por onde quer que andares. Não se aparte da tua boca o livro desta lei. Antes, medita nela de dia e de noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme tudo que nele está escrito. Porque então farás prosperar o teu caminho, e então prudentemente te conduzirás. Não te mandei eu? Esforça-te e tem de bom ânimo. Não pasmes, nem te espantes, porque o Senhor, teu Deus, é contigo, por onde quer que andares. Feche seus olhos nesse momento, vamos orar ao Senhor. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós te louvamos e te agradecemos, Pai, por tudo que o Senhor tem feito por nós. Estamos diante de Ti e suplicamos ao Senhor mais uma vez. Fale conosco por meio da Tua palavra. Tenha misericórdia do Teu povo. Tenha misericórdia da Tua igreja, Pai. Nós precisamos nos voltar a Ti a cada dia. Precisamos, Pai, ter o conhecimento mais profundo da Tua palavra, a fim de que os nossos corações se convertam a Ti com mais amor, com mais temor, com mais prudência e com mais profundidade. Suplicamos ao Senhor nessa noite, nos edifique por meio da Tua palavra. Nos conduza por ela, Pai, à mudança que somente o Senhor pode fazer em nós. Suplicamos ao Senhor nessa noite, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Amém, amados? Amém. Nós lemos um texto aqui do livro de Josué e vamos entender o que está acontecendo aqui com Josué quando o Senhor vai a ele e fala com ele desse modo. Interessante nós vermos aqui que nós estamos vendo uma transição do Pentateuco para o início dos livros históricos. É aqui que o Senhor chega até Josué, logo após a morte de Moisés, e diz para ele que ele iria conduzir o povo, e que a partir daquele momento, o Senhor iria fazer com que aquele povo herdasse a terra a qual ele havia prometido, por intermédio agora de Josué, já que Moisés havia falecido. Quando nós vamos ver esse texto, é importante nós entendermos em qual situação esse povo estava quando Josué assume a liderança deles. Nós bem conhecemos um pouco da história do Pentateuco, ou da história de Deus chamando um povo para si, a qual é o povo de Israel. Nós bem sabemos que eles foram chamados de Abraão, Isaac e Jacó, e sabemos também que eles ficaram em cativeiro no Egito. É dessa situação aqui que é o contexto da vida de Josué. Porque aquele povo estava no Egito, aquele povo era escravizado ali, e o Senhor decidiu, por intermédio de Moisés, livrar o povo dele das mãos do Egito. Nós bem ouvimos ou conhecemos acerca das 10 pragas, nós bem sabemos aquilo que o Senhor fez naquele lugar. O Senhor pegou o seu povo, livrou o seu povo da escravidão e prometeu para o seu povo uma terra que manava leite e mel. E Deus iria conduzi-los até essa terra. Nós podemos ver que Deus conduziu esse povo lá em Êxodo no capítulo 13. Deus conduzia eles de dia em uma nuvem e à noite uma coluna de fogo. Deus foi o Deus que tirou esse povo do Egito, os levou pelo deserto e providenciou para eles a água, quando não havia água, quando as águas eram amargas, como as águas de mar. Foi Deus que providenciou para eles o alimento. Quando não havia alimento, Deus fez descer o maná do céu e ainda eles não se deram por satisfeitos e pediram a Deus um outro alimento diferente. Deus proveu as codornizes para eles. Nós vamos ver que um Deus de amor chega a esse povo que ele chamou para si, para ser o seu povo, e se revela a eles e os chama para ser o seu povo em amor e os liberta. Logo após isso, ao os libertar, Deus começa a se revelar a eles, dando-lhes a sua lei, dando-lhes a sua palavra. Se nós vemos lá no jardim do Éden um homem pecando contra Deus, se distanciando de Deus, e desde o início, Deus indo até o homem e resgatando ele. E assim vai decorrer a história do Pentateuco, como Deus está fazendo aqui quando esse povo estava no Egito. Esse povo, ali preso no Egito, sem poder sair dali, Deus retira eles dali e começa a demonstrar para eles o amor dele. Mas quando Deus os leva para o deserto, quando Deus começa a revelar-se a eles, Deus começa a mostrar a sua lei, ou Deus começa a mostrar a sua palavra, ou Deus começa a revelar um outro caráter dele, a qual era a santidade. Deus os chama em amor e revela para eles o caráter divino da sua santidade. De que modo? Revelando para aquele povo, ou ensinando para aquele povo, de que modo
eles deveriam cultuar a Deus? De que modo eles deveriam adorar a Deus? Quais seriam os sacrifícios aceitáveis para Deus? Quais os que não seriam aceitáveis? De que maneira eles deveriam adorar? De que maneira eles deveriam cultuar? Esse é o contexto que nós vamos ver do Pentateuco. Quando nós vemos Levítico, nós vamos ver a instituição das leis para os levitas e para todo o povo. As leis que abrangiam de cunho cerimonial, que é o cunho religioso, de cunho social, de um cunho de vivência para eles. Mas quando nós estamos chegando, depois de Levítico, nós vamos ver Deuteronômio, a repetição da lei, o próprio Êxodo, que é a narrativa daquele povo no deserto, nós chegamos em Josué. Logo após então a morte de Moisés, logo após esse povo ter o conhecimento daquilo que Deus havia estabelecido, ter pecado contra Deus mais uma vez, ter rejeitado Deus, e por isso aquela geração morre no deserto, e por isso o próprio Moisés morre no deserto, antes de alcançar a terra prometida. Mas quando chegamos aqui, esse povo está preparado para viver um novo tempo. É por isso que o verso 1, Deus chega para Josué e diz para ele assim: esforça-te e tende bom ânimo, porque tu farás a este povo herdar a terra que jurei aos seus pais que lhe daria. Ou seja, os pais não herdaram aquela terra, mas os filhos vão herdar aquela terra. Então é um novo momento que aquele povo de Israel vai começar a viver, porque a partir desse momento eles chegam diante da terra prometida e eles sabiam que ali haviam povos que moravam ali. Moisés havia mandado os espias tinham temido aqueles povos, mas Deus havia falado que eles venceriam aqueles povos. Ou seja, seria um tempo de batalha para o povo de Israel. Seria um novo tempo da qual eles não estavam acostumados, porque eles estavam apenas no deserto. Mas o que isso tem a ver com os nossos dias? O que isso tem a ver com a nossa realidade quando nós lemos um texto como esse? O que nós podemos perceber talvez é que assim como aquele povo estava vivendo um novo tempo, nós também estamos vivendo um novo tempo. E talvez até a nossa ideia de novo tempo está um pouco errada, porque nós sempre gostamos de pensar acerca de um novo tempo na virada do ano. É sempre do dia 31 de dezembro, dia 1º de janeiro, que nós queremos pensar em um novo tempo, para um novo ano que se inicia, com coisas melhores. Novo tempo no coração do cristão nos dias de hoje está inserido com a ideia de prosperidade. Uma ideia de que nós iremos alcançar mais em um novo tempo, de que iremos conquistar mais, de que queremos chegar em lugares que nós nunca chegamos. Mas nós nunca encaramos a ideia de um novo tempo como um tempo diferente daquele tempo que nós estávamos vivendo. É por isso que nós vamos olhar para esse povo vivendo um novo tempo, nós vamos olhar para a nossa realidade e vamos perceber uma coisa. Estamos vivendo um tempo diferente daquele tempo que nós vivíamos há 3, 4 meses atrás. Perceba, a nossa rotina mudou. Nós não podemos cultuar todos juntos. O seu trabalho mudou. Você não pode ir para o seu trabalho como você ia antes. Você tem que tomar uma série de medidas, em alguns lugares tem restrições, em alguns lugares nem funcionando está. Se nós estudamos, nosso estudo mudou. Muitos paralisaram, muitos se adequaram a uma transmissão online ou virtual. Ou seja, estamos vivendo de fato um novo tempo. Talvez um tempo não tão bom, talvez um tempo que nós não desejaríamos estar vivendo, ou desejaríamos estar passando, mas aqui estamos, como aquele povo. E talvez uma palavra que tem valido assim como valeu para aquele povo, é esse mesmo versículo. Porque muitos de nós temos tido dificuldade em nos adequar ou conviver com esse novo tempo que nós estamos passando. Perceba que no nosso trabalho tudo mudou e nós mudamos. Perceba que nossos estudos mudaram também, a nossa forma de estar na nossa casa mudou, porque nós nem podemos receber as pessoas que nós queremos em nossas casas mais. E temos que viver de maneira totalmente diferente. Até a forma de cultuar tem mudado. E isso tem afetado também a nossa vida, de forma espiritual, quer dizer, o nosso relacionamento com Deus. Porque por causa dos acontecimentos que nós temos visto no mundo, e da maneira que tem acontecido, muitos de nós têm permitido que a nossa fé tenha se esfriado. Muitos de nós temos andado talvez mais desanimados, talvez um pouco mais relaxados. Talvez a ideia da desobrigação do culto tenha nos colocado também a ideia da desobrigação da oração, da desobrigação da leitura da palavra, da desobrigação de uma comunhão mais profunda com Deus. Mas é exatamente num tempo de crise como esse que nós deveríamos nos achegar mais profundamente diante de Deus, nós temos nos afastado dele. O nosso novo tempo talvez é um tempo diferente do tempo de Josué, que deveria começar batalhas naquele momento. Mas ele não é tão diferente assim. Porque essa mesma palavra que foi dita para ele é muito válida para mim e para você nessa noite. Esforça-te, tem de bom ânimo. Muitos de nós temos perdido o ânimo. Muitos de nós temos perdido a esperança. Muitos de nós, ao vermos uma situação adversa em nosso caminho, temos desanimado, temos recuado, temos andado muito temerosos e não temos tanto nos alegrado quanto aquilo que o Senhor tem feito por nós. Talvez é necessário nós trazermos à memória aquilo que o Senhor tem feito. Veja o que o Senhor fez em Israel.
Veja o que o Senhor fez para esse povo antes deles entrarem nessa terra prometida. Veja de onde o Senhor os tirou. O Senhor foi aquele que veio com 10 pragas no Egito, sujeitou o Egito ao juízo divino para libertar o seu povo. Veja a 10ª praga. Deus propõe um cordeiro pascual para que os judeus pudessem colocar nos umbrais das suas portas o sacrifício do sangue daquele cordeiro para que seus filhos não morressem. Nós vemos a última praga, a devassidão dos primogênitos do Egito, e naquele momento a libertação do povo de Israel. Nós vemos que o sangue do cordeiro foi derramado e ficou como um sinal, a qual é a Páscoa da libertação do povo sobre a escravidão do Egito. Se nós olharmos para nós como cristãos e pensarmos nessa noite no culto de Santa Ceia, não é algo diferente. Porque Deus propôs Cristo na cruz do Calvário, derramou Ele como um cordeiro perfeito na morte da cruz, para que nós fôssemos feitos livres da escravidão do pecado. Nós tivemos uma liberdade muito maior, talvez, do que aquele povo que era apenas uma escravidão de uma nação. Nós fomos feitos livres da escravidão e do domínio do pecado. Nós devemos nos regozijar por isso, nós devemos nos alegrar em pensar nisso, em voltarmos com os nossos corações em gratidão. Se nós percebemos então que Deus propõe Cristo para a nossa salvação, nós também vamos ver que uma vez que nós nascemos de novo, Ele coloca a sua lei estabelecida dentro do meu e do seu coração, por meio do Espírito Santo, porque agora nós não apenas mudamos de vida, mas nós recebemos de fato uma nova vida por meio do Espírito Santo. E se Deus faz isso, Ele também vai nos conduzir em um processo de santificação, para viver uma vida piedosa, para viver uma vida diante da presença dEle. É o que aconteceu lá, é o que acontece comigo, é o que acontece com você, com um único propósito também. Veja o verso 7. Então somente esforça-te e tem de muito bom ânimo, para teres cuidado de fazer conforme toda a lei que o meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvies nem para a direita nem para a esquerda, para que prudentemente te conduzas para onde quer que andares. Não se aparte da tua boca o livro desta lei, antes medita nela de dia e de noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme tudo quanto está nela escrito, porque então farás prosperar o teu caminho, e então prudentemente te conduzirás. Quando Deus fala essa mensagem para Josué, está falando assim para Josué: Josué, você é o líder do povo, faça com que esse povo seja obediente à palavra de Deus. De tudo aquilo que eu revelei a Moisés, de toda a lei, de todo o ensino, de toda a revelação da palavra, de todo o conhecimento que vocês têm de mim, a partir daquilo que foi dado a Moisés, faça com que esse povo guarde isso. Faça com que esse povo não se desvie nem para a esquerda e nem para a direita. Faça com que esse povo inculque isso na mente e no coração, porque se eles fizerem assim, eles vão viver bem, eles vão viver com prudência. É isso que o Senhor está falando para ele. E é muito válido para nós cristãos. Se amamos ao Senhor, nós de fato guardamos os mandamentos dele, nós guardamos a palavra dele. E nós não estamos em uma situação distante da situação de Josué. Se você ler o livro de Josué, você vai perceber que o livro de Josué é um livro que vai narrar as muitas batalhas de Israel com os povos que estavam ao seu derredor e as muitas vitórias que Israel teve sobre esses povos e o domínio que Israel teve sobre a terra desses povos, a qual era a terra que o Senhor havia prometido para eles. Perceba uma coisa: Israel estava diante de uma batalha, e nós estamos passando por um tempo onde nós também estamos diante de uma batalha. Nós não estamos diante de uma batalha por causa desse tempo de coronavírus que nós estamos vivendo. Nós estamos diante de uma batalha desde o dia que nós reconhecemos a Cristo como Senhor e Salvador das nossas almas. Talvez muitos de nós não tenhamos discernido qual é a batalha mais vil que nós temos, a mais intensa que nós temos. Muitos de nós, quando ouvimos falar acerca de batalha, associamos logo com a batalha espiritual. Logo com ensinamentos, talvez, que vão colocar o demônio com um superpoder, e que tudo é do demônio, que tudo é o demônio que está fazendo, e tudo que acontece é culpa do diabo. Muitos de nós vamos associar batalha com aquela promoção que a gente tem que conquistar no nosso trabalho, então nós vamos orar para que o Senhor nos dê vitória nessa batalha no nosso trabalho. Muitos de nós temos uma ideia errada de batalha quando nós olhamos para a Bíblia. Talvez a maior batalha que nós temos vivido é aquela da carne contra o Espírito. A maior batalha que nós temos vivido é uma luta que nós somos chamados para lutar todos os dias, que é a luta contra o pecado.
É uma batalha constante contra o pecado que de tão perto nos rodeia, de tão perto visita os nossos corações e nos chama para viver uma vida distante de Deus. Nós estamos diante de situações que nos convidam a dedicar o nosso tempo mais a elas do que ao próprio Deus. Dedicar as nossas motivações, os nossos pensamentos mais a elas do que a Deus. Essas são as batalhas diárias que todos nós como cristãos temos, e muitos de nós não temos percebido, e muitos de nós temos sido vencidos nisso. E o que Deus está dizendo para Josué, e o que é válido para nós é, olha, guarde a palavra, não desvie nem para a esquerda e nem para a direita. Ocupe a sua mente em inculcá-la, ocupe a sua mente em guardá-la, ocupe a sua mente em praticá-la, porque assim você vai prosperar. E quando o texto fala em prosperar, nesse sentido, a prosperidade estava atrelada a ir à guerra e ser vitorioso, porque o Senhor havia dado a vitória ao povo de Israel. Mas para mim e para você, a prosperidade contra o pecado é uma vida de santificação. Ser próspero em uma batalha contra o pecado é ser santificado por Cristo pela sua palavra. A nossa maior prosperidade é conseguir viver uma vida de pureza. A nossa prosperidade é conseguir viver uma vida liberta dos vícios, liberta das paixões desse mundo. A nossa prosperidade está em amar a Deus profundamente, em dedicarmos a Deus, em vivermos uma vida que torna o nome dele conhecido e glorificado ao redor daqueles que estão entre nós e conseguem conhecê-lo, mas também ser perseguido e negado por aqueles que negam a pessoa dele, porque se negam ele, quem dirá nós como cristãos? A mensagem dessa noite é um convite para mim e para você a refletirmos sobre o tipo de vida que nós temos vivido, mas com uma perspectiva de não desanimar, numa perspectiva de ter bom ânimo, numa perspectiva de ter alegria em nosso coração em meio à adversidade, conseguirmos nos alegrar diante de Deus em meio às dificuldades que nós temos passado. É conseguir ter uma confiança profunda em Deus em tempos de incerteza. Que o tempo que nós temos vivido é um tempo de incerteza. Mas um cristão deve estar em paz em Deus em um tempo de incerteza. Ele deve estar confiante no Deus a qual ele serve. Não é o que o verso 9 vai dizer? Não te mandei eu, ordem de Deus para Josué, esforça-te e tem de bom ânimo. Não te pasmes, não te espantes, porque o Senhor, teu Deus, é contigo, por onde quer que andares. Nós somos convidados a nos esforçar mais. Não para alcançar a salvação, de modo algum. Nenhum esforço que nós fazemos pode fazer isso. Afinal de contas, isso foi conquistado por Cristo na cruz do Calvário. Mas se de fato amamos a Cristo, devemos nos esforçar para conhecê-lo e torná-lo, o nome dele grande, o nome dele glorificado. Devemos nos esforçar por manter uma vida de piedade. Devemos nos animar, ter de fato bom ânimo. Não estar pasmado, não estar espantado com aquilo que está acontecendo, mas ter uma firme convicção de que o Senhor, nosso Deus, é conosco. Você tem essa convicção? Você tem essa convicção de que o Senhor é com você? Mas não por aquilo que você fez, mas por aquilo que Cristo Jesus fez. Você tem a convicção que é Ele que te desperta a viver uma vida para Ele? Você tem a convicção que o Espírito Santo é aquele que habita dentro de você? É aquele que te constrange diante do pecado, mas te consola em meio à tristeza, em meio à adversidade? Você tem convicção que, do mesmo modo que Deus falou para Josué assim, olha, eu vou guiar vocês para que vocês cheguem à terra prometida, é o mesmo Deus que tem preparado para nós moradas eternas e tem nos guiado passo a passo, nos conduzido passo a passo para essa eternidade com Ele? Devemos nutrir a nossa esperança nisso. Não podemos nutrir a nossa esperança em um mundo que tudo nele passa, mas nós devemos nutrir a nossa esperança e depositar a nossa confiança completamente naquilo que de fato é eterno. Olhe para a nossa realidade, como ela pode ser transformada em 3, 4 meses. Eu ouvi uma frase essa semana e realmente é verdade. Os deuses desse mundo foram abalados. A economia, a tecnologia, a globalização de forma geral. O mundo tem sofrido um impacto, ele não sabe como reagir. Ele não tem uma solução. As soluções são desesperadoras. Mas o que nós
O que nós podemos encontrar no Evangelho de Cristo é paz. O que nós podemos encontrar na palavra do Senhor é esperança para prosseguir. Vigilância para continuarmos a nossa batalha. A nossa maior batalha, por mais que nós nos previramos, não é contra o coronavírus. Nossa maior batalha é contra o pecado. Nossa maior luta é a luta diária contra o pecado. Depois é contra o coronavírus. Agora, se nós, cristãos, preveníssemos ou lutássemos contra o pecado, como nós temos lutado contra o coronavírus, acho que a igreja seria outra, né? Oremos ao Senhor para isso. Oremos ao Senhor para que cada vez que nós colocarmos a nossa máscara para nos proteger do coronavírus, nós olhemos para a nossa batalha contra o pecado e sondemos o nosso coração por meio da palavra, para que nós venhamos nos arrepender dos nossos pecados. E cada vez que nós passarmos o álcool em gel lá na nossa mão e pensarmos a respeito de matar os vermes ou o vírus que pode estar ali, nós olhemos o profundo da nossa alma e procuremos os pecados dentro dela que devem morrer. E nós venhamos suplicar para que a palavra de Deus, para que o Espírito Santo de Deus venha e os mate, para que Ele venha e nos santifique. Nós precisamos ser uma igreja lavada e remida. Nós precisamos ser uma igreja que caminha o caminho da santificação e da pureza. E só podemos fazer isso por meio do Espírito Santo. Devemos ter bom ânimo para essa batalha. Devemos nos esforçar nela, porque ela não é fácil. Ela é difícil. Mas aquele que venceu o mundo, aquele que venceu o pecado, aquele que venceu a morte e aquele que venceu o inferno, está em nós. Ele nos garante. Ele nos santifica. Ele é quem faz a obra. Amém? Fique de pé no seu lugar. Vamos para o nosso momento de Santa Ceia. Vamos orar ao Senhor. Feche seus olhos nesse momento. Traga a sua memória nesse momento. Um mês que você passou. Traga o tempo que você passou. Mas trague aquilo que foi feito também há mais de 2000 anos atrás na cruz do Calvário. A morte do nosso Senhor e a ressurreição dele no terceiro dia. A ressurreição que nos garantiu a libertação, a ressurreição que nos garantiu a nova vida, a ressurreição, o motivo da qual nós estamos reunidos aqui, na pessoa de Cristo Jesus. Traga à memória aquilo que foi feito por mim e por você, e tenha gratidão no seu coração em orar nessa noite, porque Ele nos deu o que o mundo não pode nos tirar, a reconciliação com o Pai. Ele nos deu aquilo que homem nenhum poderia nos dar, o acesso à pessoa dele, a presença dele, a quem Ele é. Ele nos faz conhecê-lo por meio da palavra. Feche os seus olhos. Senhor nosso Deus, nós te bendizemos nessa noite, Jesus, e oramos a Ti. Oramos apresentando os elementos, Pai, da ceia do Senhor nessa noite. Nós oramos e pedimos ao Senhor a direção. Nós pedimos ao Senhor o perdão, na verdade, pelos nossos pecados, pelas nossas falhas. Olhando para o decorrer das nossas vidas, nós percebemos o quanto nós pecamos contra o Senhor. Nós percebemos o quanto nós ofendemos ao Senhor, e ainda assim o Senhor tem dado misericórdia e graça sobre nós. O Senhor tem nos sustentado, o Senhor tem nos santificado, o Senhor tem nos conduzido. E nós nos alegramos trazendo à memória aquilo que o Senhor fez, a qual foi nos libertar do pecado, a qual o Senhor fez há mais de 2000 anos atrás. Mas nós olhamos por aquilo que o Senhor faz diariamente por meio do Espírito Santo em nossa vida, levando os nossos corações a nos humilharmos diante do Senhor. E por isso nós trazemos à memória o sacrifício de Cristo na cruz. E nós bendizemos ao Senhor por ter oferecido o sacrifício perfeito, da qual nenhum de nós aqui poderíamos oferecer. Nós somos gratos ao Senhor por Jesus Cristo. Nós somos gratos pela obra redentora feita na cruz. Nós somos gratos pela nova vida que nós recebemos por meio dele. Nós te bendizemos e nós trazemos à memória nessa noite aquilo que foi feito. Em nome de Jesus Cristo. Amém. A palavra de Deus vai dizer lá em 1 Coríntios, no capítulo 11, no verso 23. Porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão,
E tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo que é dado por vós, fazei isso em memória de mim. Podeis distribuir os elementos? Tendo dado graças, o partiu e disse: esse é o meu corpo que é dado por vós, fazei isso em memória de mim, comei todos. Bendiga o nome do Senhor Jesus. Louve o nome dele. Vamos orar mais uma vez. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós nos alegramos, Pai, em Ti, Jesus. Nós nos alegramos, Pai, por todos os Teus feitos. Nós nos alegramos, Pai, pelo perdão concedido, Pai. Nós nos alegramos, Pai, porque o Senhor nos permitiu estar aqui nessa noite. Bendito seja o Teu santo nome, Pai. Te bendizemos e Te louvamos em gratidão. Aleluia. Amém. Porque semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança do meu sangue. Fazei isso todas as vezes que beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciai a morte do Senhor até que Ele venha. Podeis beber todos? Desde a glória dos céus, o Cordeiro de Deus, ao Calvário brilhante baixou. Essa cruz tem pra mim atrativo.
agradeço ao Senhor pela vida de cada irmão nessa noite. Eu agradeço ao Senhor pela vida de cada pessoa que está nos assistindo, participou da ceia conosco também, pela transmissão online. Eu agradeço ao Senhor pela vida daqueles que virão no próximo culto, pela vida daqueles que também assistirão. Eu peço ao Senhor, fortaleça a vida de cada um deles. Eu peço ao Senhor, direcione o coração de cada um deles. Direcione de fato os nossos corações como igreja nesse tempo. Eu oro pela nossa congregação. Eu peço ao Senhor, Pai, fortaleça os nossos corações. Pai, traga em nossos corações a consciência de nos esforçarmos na luta contra o pecado, Pai. Traga em nossos corações o renovo do nosso ânimo e a gratidão por tudo aquilo que Cristo Jesus fez na cruz do Calvário por nós. Não oro apenas por nós, mas eu oro por todos os crentes, por todos os cristãos. Nos desperte como uma igreja, Pai, a igreja invisível do Senhor. Nos desperte a sermos luz em um mundo em meio às trevas. Nos desperte a sermos puros em um mundo de impurezas. Nos desperte como resposta, Pai, nesse mundo que está perdido, Pai. Que nós possamos, Pai, reverberar a glória do Teu nome. Que nós possamos tornar o Teu nome conhecido por onde quer que formos, Pai. Que continuemos, Pai, guardados pelo Senhor. Que continuemos sendo conduzidos pelo Senhor e recebendo como temos recebido toda a provisão de Ti. Que os nossos corações e mentes se inclinem em Ti, não somente hoje, mas até a Tua vinda. Em nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai e as doces consolações do Espírito Santo seja sobre a sua vida hoje e para sempre. Amém. Boa noite, Deus abençoe. Glória a Deus.